Olá, pessoal. Nós agora vamos falar um pouquinho sobre 8 princípios de diagnóstico. Essa é uma técnica mais simples da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa, para poder facilitar o nosso diagnóstico em relação às patologias dos órgãos e das vísceras. Então, quando nós estamos falando de 8 princípios de diagnóstico, nós estamos falando de um facilitador para o nosso aprendizado em relação à medicina tradicional chinesa. Como é que a gente vai fazer para poder fechar um, um diagnóstico? Porque muitos não têm um conhecimento mais profundo da medicina chinesa, então nós utilizamos esses 8 critérios, ou 8 princípios, na classificação das síndromes para facilitar. E esses critérios são quais? Quando a patologia ela está externa ou interna, quando é uma patologia causada pelo frio ou pelo calor, quando essa patologia é uma patologia de excesso ou de deficiência, ou com uma característica yin ou uma característica yang. Então, os 8 princípios são características que, dentro da medicina tradicional chinesa, vão nos permitir identificar de uma maneira mais rápida, mais fácil, as desarmonias que nós temos. Como nós vimos, esses 8 princípios, eles são o quê? O interior e o exterior, ou seja, se é profundo ou superficial, se é um quadro de calor ou de frio, se é um quadro de excesso ou deficiência, ou se tem uma característica yin ou uma característica yang. Então, no caso de ser interior ou exterior é tudo aquilo que afeta a parte mais externa do nosso corpo, ou seja, pele, tecido subcutâneo, músculo, fáscias, ligamentos e os próprios canais ou colaterais que nós chamamos de meridiano. Esses são as estruturas mais externas. E existem 2 tipos de condição que vão afetar essas estruturas, tá? Que são causadas pelos fatores externos. Por exemplo, invasão de vento, frio, calor, secura, umidade, que são fatores climáticos ou até mesmo artificiais, como ar-condicionado do frio, se expor a vapores quentes, o vento do ventilador e etc. E tal. Uma outra que a gente chama de síndrome BI, que é uma síndrome de obstrução, é onde a energia está estagnada nessa região, que é a mais externa. Lembrando que essa região mais externa afeta a pele, tecido subcutâneo, músculo, as fáscias musculares, os ligamentos, né? E os canais de energia. Essa síndrome BI ela afeta principalmente os canais de energia. E aí você tem uma obstrução de energia e sangue, onde você tem o quê? A dor. E aí, por exemplo, quando a gente tem um ataque de vento externo, principalmente com calor, você tem febre, febre alta, aversão ao calor. Quando é um caso de vento frio, você tem uma febrícula ou não tem febre e tem aversão ao frio. Você tem dor generalizada, rigidez no pescoço, etc. E tal. Contraturas musculares, tudo isso nós chamamos de quê? Parte externa. Para diferenciar essas síndromes, essas características de exterior, de calor ou de frio, por exemplo, quando o paciente refere que, além daquela dor, daquele incômodo, ele está com sede, é um quadro de calor. Se ele tem ausência de sede, para a medicina chinesa, é um quadro de frio. Essa burra da língua, quando fica branca, é frio, é um quadro de frio externo. Quando ela está amarelada, é um quadro de calor. O pulso chinês, até mesmo o pulso radial, quando ele está mais estreito, é um quadro de frio. Quando é aquele pulso cheio, batendo forte, é um quadro de calor. Quando você tem febre, principalmente a febre mais alta, a partir de 38, geralmente é um quadro de calor. Quando você tem aquela febrícula, como a gente costuma falar, né, aquela pontinha de febre, 37,5, ou não tem febre, aí já é um quadro
de frio. O interior é uma desarmonia que a gente já define quando os órgãos internos são afetados, tipo fígado, estômago, baço, e etc, etc, etc e tal. Isso pode ser um fator externo, como o calor, o frio ou o vento, que se interiorizou, ou pode também ser o quê? Fatores emocionais, excesso de atividade física, excesso de trabalho, excesso de atividade intelectual, excesso de atividade sexual, alimentação inadequada. Tudo isso pode provocar fatores patogênicos e desarmonias internas. Sendo que, em geral, as desarmonias internas elas são crônicas, profundas, são mais difíceis de tratamento e, em geral, as mais externas têm uma característica mais yin, as mais externas têm uma característica mais yang e as mais externas geralmente têm uma forma mais aguda, mais rápida, mais súbita. As internas, geralmente, elas não promovem febre, ou quando é febre, não tem calafrio, alguma alteração no funcionamento dos órgãos internos, principalmente os sintomas gastrointestinais, né? As diarreias, os vômitos, os arrotos, as regurgitações, associadas à tosse ou não, mas esses são os principais sintomas. O calor. O calor é um estado energético e pode também dizer que é uma hiperfunção do teu corpo. Não implica necessariamente que você tenha febre. Você fica com o rosto, com o olho, com a bochecha, tudo avermelhado, né? A língua às vezes fica arroxeado púrpura, com a boca seca, a saburra amarela, às vezes fica com uma cor vermelha sem saburra, espelhada, odor forte, desejo por alimentos frios, sede intensa, constipação com as fezes ressecadas, né? Ou diarreia com as fezes amareladas. Isso aí já é um quadro de quê? Calor. O frio também é um estado energético do corpo, que a gente acha que é mais uma hipofunção, mais um quadro de deficiência, mais um quadro de vazio, e que você tem a pele, né, o rosto mais pálido, mais apagado, a língua fica roxa, a cobertura fica mais densa, mais branca, muitas das vezes não tem cheiro, já no quadro de calor tem cheiro. Você não tem sede no frio, no calor você tem sede. No calor você tem desejo por alimentos frios. Quando a síndrome é de frio, você tem desejo por alimentos e por bebidas mais frias. E quando a gente fala de cheio, plenitude, vazio e deficiência, é um critério que se refere à resistência que o organismo faz em relação a uma patologia, tá? Então, os excessos são muitas das vezes quando a estagnação da energia ela fica parada, congestão, acúmulo, sobrecarga, hiperfunção. O vazio é deficiência, é insuficiência, é uma hipofunção, a função está o quê? Diminuída. Então, aqui a gente tem alguns itens nesse quadro mostrando para a gente, por exemplo, um quadro de excesso, um quadro cheio, um quadro de plenitude, você tem hiperemotividade, fica muito emotivo, a raiva, o ódio, a ira, né, a irritabilidade, você fica mais ativo, forte, você fica com o rosto vermelho, a musculatura fica contraída, fica tensa, você tem aversão ao calor, a tosse é uma tosse forte que você escuta, que vibra e etc. Tal. No caso do vazio, você já fica mais com a tua emotividade para baixo, mais triste, deprimido, fica mais passivo, mais fraco, a voz fraca, os músculos ficam atrofiados, hipotônico, tua respiração é mais fraca, transpira muito, né? Prefere ficar sozinho, não ter contato com ninguém. Então, são características que vão nos facilitar a fechar o nosso diagnóstico, tá? E quando é yin e yang, como nós vimos ali, mas nós vamos repetir, né? As síndromes tipo yin, você fica lento, fica pesado, fica abatido, fica triste, fica acamado, desanimado. E as tipo yang, você muitas das vezes você gosta mais de se movimentar, existe ansiedade, inquietação,
a boca fica seca, a língua vermelha, a saburra fica amarela, a secreção fica amarelada e etc. Tal. Respiração ruidosa, tosse forte. Essas são algumas das características que nós temos, que são importantes. Obviamente, isso aqui é só para poder ser um facilitador do nosso encontro. Nós vamos repetir tudo isso para vocês de uma forma bem didática, mas é interessante que vocês possam ver para poder chegar lá já com uma certa noção e facilitar o nosso encontro, o nosso aprendizado, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Um abraço para vocês e até uma próxima, um próximo